Amém. Glória a Jesus. Pode fechar teus olhos um minutinho, quero orar contigo de novo. Senhor Deus, somos gratos por essa palavra, gratos por esse culto, gratos por poder estar aqui, Senhor. Por poder estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, gratos por poder, Senhor amado, ouvir uma palavra, Senhor, por poder estudar um pouco da palavra, por poder entender, Senhor, aquilo que Tu tens para nós nesse tempo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor amado, para que cada palavra entre no coração dos nossos irmãos e faça morada, Senhor. Em nome de Jesus, que, Senhor amado, germine algo bom dentro de nós essa noite. Assim nós oramos, Pai. Assim nós oramos. Amém. Amém. Mateus 16, por favor. 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem não há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e entanto retribuirá a cada um conforme as suas obras. Até aí está ótimo. Então, queridos, quero falar um pouquinho sobre o preço, a responsabilidade, o peso de ser um discípulo de Jesus, ser um discípulo de Cristo. Nós vivemos em um tempo de muita palavra, de muita informação, de muitas vozes diferentes falando. Muitas pessoas que se levantam como autoridade sobre alguns determinados assuntos, autoridades que não foram dadas por ninguém, simplesmente acordaram de manhã e disseram para si mesmas: hoje eu vou falar sobre tal coisa, Porém, irmãos, a gente entende que o Evangelho, viver em Cristo, viver para Jesus, é abrir mão. Viver para Jesus é abrir mão. É negar a si mesmo. É negar aquilo que a gente acha que para nós faz bem. É negar os nossos desejos, é negar tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus, né? Porque quando conhecemos a Ele, quando nós nos convertemos, então, vamos usar essa palavra, quando nós nos convertemos, nós conhecemos Jesus e nos convertemos, mudamos a nossa direção, nós nos batizamos, nós estamos dando uma confissão pública de fé. Nós nos batizamos e declaramos com esse ato que nós passaremos a viver a nossa vida conforme o que o Senhor nos dirige a fazer. E não conforme esse século, não conforme esse mundo. Então, se antes eu era um homem irado, hoje eu preciso ser um homem manso. Se antes eu era um alcoólatra, hoje eu preciso ser um homem sadio, limpo. Se antes eu era um mentiroso, hoje eu preciso ser honesto. Preciso ser verdadeiro. Amém? Então, existem algumas coisas muito óbvias, muito que está intrínseco já. Me converti, mudei de direção. A partir de agora eu ando para outro lugar, eu ando de outra forma. Para eu ir para outro lugar, eu preciso também mudar a minha forma de andar. Eu não posso mais andar conforme eu andava, eu não posso mais viver conforme eu vivia. Eu não posso mais falar do modo com que eu falava. Eu preciso mudar, inclusive, o meu vocabulário. Preciso mudar, inclusive, o que eu consumo, o que eu assisto, o que eu leio, o que eu vejo, enfim, tudo que entra na minha casa. A partir do momento que eu me converto, a minha casa se converte. As pessoas à minha volta veem algo diferente em mim. Então precisa fazer diferença. E Cristo, Ele não nos diz nesse verso: quem quiser vir após mim será fácil. Não. Não vai ser fácil. Ninguém disse que vai ser fácil. Ninguém disse que vai ser barbada. Ninguém disse que vai ser tranquilo. Ninguém disse que vai ser só vitória. Que eu vou andar de vitória em vitória, de glória em glória. Não, irmão. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Negar a si mesmo é um ato, é algo muito difícil de fazer.
Negar a sua própria vontade é algo muito difícil de fazer. E tanto é que volta e meia nós caímos em alguns pecados, em algumas coisas que a gente já disse para o Senhor que não cairia mais. Tão difícil é. Fizemos algumas promessas a Deus que volta e meia nós quebramos, porque realmente não é fácil. Realmente não é barbada andar nesse caminho, então não será tudo fácil. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. E eu quero contigo essa noite destrinchar um pouco esse texto. Começando pela primeira parte. Se alguém quiser vir após mim. Jesus está dizendo, se alguém quiser vir. Jesus, cara, o convite é para todos. Caso tu queira. O convite, ele não para no sacerdote, ele não para no pastor, ele não para no líder de célula, ele não para no líder, nos obreiros, ele não para. Esse convite, se quiser vir após mim, é para todos nós. Então nos pega como uma comunidade de fé toda, não apenas para alguns. E não importa o passado, não importa a condição financeira, condição, intelectual, nada disso. O que importa é se quiser. E eu quero. Quantos querem? Amém. Porém essa mão levantada, tem um preço. Amém. Todo mundo levantou. Tem um preço. Não é brincar de ser crente, não é brincar de ser discípulo. É de fato ser, é de fato andar conforme aquilo que o Senhor nos ordenou. Andar de fato com aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Então, não importa de onde tu veio, não importa as verdades, entre aspas, que foram ditas a teu respeito, na tua infância, de que tu não chegaria em lugar nenhum, de que tu não presta, de que tu não é nada, algumas maldições que foram lançadas na tua vida pelos teus pais, ou por alguma autoridade na tua vida, não, ou algum ex-pastor, alguma ex-igreja, ou algum chefe, não tem condição. A única condição é querer. Queremos? Todos levantamos as mãos. Queremos. E esse é o princípio de tudo. Então, o cristianismo, ser cristão, andar em Cristo, não é simplesmente frequentar um lugar. Não é vir a um lugar na quarta e no domingo, e às vezes na segunda, quando tem algum culto de mulheres, ou na sexta, quando tem um culto de homens. E está tudo bem. Não é apenas isso, é isso também. Mas não é apenas isso. Ser cristão não é apenas vir até aqui, levantar as mãos e adorar a Deus. Ser cristão é isso também. Mas não é só isso. Ser cristão não é simplesmente vir ao culto e ofertar e aproveitar o ambiente em comunhão dos irmãos. É isso também, mas não apenas isso. Precisamos entender que nós cumprimos alguns protocolos aqui, e isso é lindo, é a comunidade de fé andando junto, é todo mundo indo para o mesmo caminho, temos o tempo da intercessão, louvor, palavra, oferta, palavra. Aí depois temos mais um tempo de comunhão na cantina, e assim a gente vai indo. Porém não é apenas isso. Não para nisso, não pode parar nisso. O evangelho, o cristianismo, ele precisa nos confrontar. Essa nova maneira de viver, da qual nós nos propomos a viver, quando nós dissemos que seguiremos, eu seguirei. Então eu passo a viver. Nos chama para uma responsabilidade diferente. Nos chama para subir um novo nível nele. Amém? Porque, irmãos, seria cair numa vala comum
da religião, quando apenas cumprir o protocolo, seria suficiente. Isso é vala comum. Isso, toda religião faz. Toda religião tem seus protocolos. Aí tu imagina, de qualquer religião que tu vê, enfim, tem seus protocolos, tem os seus cumprimentos e deveres para a liturgia do culto, enfim, do momento religioso em si. Porém, o negar a si mesmo, irmãos, ele vai além, vai mais profundo, porque daí toca nas coisas que eu amo, daí toca nas coisas que eu quero, aí toca nas coisas que eu desejo, e é muito difícil, é um tanto quanto trabalhoso abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades, abrir mão do que eu acho que eu devo receber, ou enfim. Então não estamos falando de vir a Cristo e ganhar algo. Não estamos falando de vir a Cristo e a partir de agora está tudo bem, está tudo lindo. Bem pelo contrário. Segundo ponto, negue-se a si mesmo. Segundo ponto desse pequeno texto que a gente leu. E é aqui que começa o verdadeiro preço, é no negue-se a si mesmo. Então Cristo, mais uma vez eu digo, Jesus ele não disse melhore a si mesmo. Jesus não disse acaricie-se a si mesmo. Jesus disse negue-se. Negue-se. Negue-se a si mesmo. E isso não significa odiar a própria vida. Não significa botar fora quem nós somos. Não. Isso significa que nós daremos espaço para o Espírito Santo agir em nós. Daremos espaço para que Cristo reine sobre a nossa vida, a ponto da nossa carne, do nosso desejo ficar tão pequenininho dentro de nós, que será muito fácil ser subjugado ao Espírito, entende? Vocês me entendem? Quanto mais nós buscamos a Deus, e quanto mais esse exercício é vivo em nós, mais fortes espiritualmente nós ficamos. Mais fortes espiritualmente nós ficamos. Aí então, não é muito mais fácil, só que é muito menos penoso a gente negar a nossa vontade, negar o nosso querer. Negar a lascívia, negar o pensamento impuro, negar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E todos nós temos algo. Temos aquilo. Todos nós temos aquilo que nos afasta de Deus. E tu sabe bem o que é o teu aquilo. Eu sei muito bem o que é o meu. Eu sei muito bem o que pode me afastar de Deus. E quando eu estou achando que eu estou legalzão, quando eu estou achando que eu estou bambambam, aí que eu estou... Aí que o inimigo vem e tenta nos derrubar. Todos nós temos. Porém, qual é... O Senhor, Ele não nos ensina, Ele não nos incentiva a nós fazermos o que nós queremos. Ele nos ensina e nos incentiva a segui-lo. Ele não nos ensina a seguir o nosso próprio coração. O mundo diz, siga o teu coração. Vai pelo teu coração que dá isso aí mesmo. Se é o que o teu coração diz, então vai. A Bíblia que eu leio e aquilo que o Senhor nos ensina é que o coração do homem ele é enganoso. É que o desejo do homem ele é enganoso, ele é cruel, ele é ruim. Então não existe nada de bom em mim. Tudo que vem de mim, tudo que tem de bom em mim é Cristo. É Cristo que vive em mim. O mundo diz, você é dono da sua vida. O mundo diz, seu corpo, suas regras.
Já o Senhor não nos diz isso. Já o Senhor diz: vocês são um templo do Espírito Santo. São templos tem um dono. Vocês são templos do Espírito Santo. Então não é minhas regras, não é o que eu determino. Estamos juntos? Nosso maior inimigo, às vezes, irmão, não é nem o capeta. Não é nem o diabo. Nosso maior inimigo é o eu. Nosso maior inimigo é o eu. É o eu mesmo. E é tão sutil isso. É tão sutil isso. E o maligno, ele tem tanta consciência disso, de que é muito fomentado hoje, e é muito divulgado, a gente vê muito em rede social, enfim, na internet, comunidades de fé onde a palavra ela não vai nem de encontro ao que a palavra de Deus diz. Onde o momento que nós estamos tendo aqui não vai nem de acordo com o que a Bíblia fala. Bem pelo contrário, vai de acordo com aquilo que o homem quer, aquilo que o homem deseja. E, irmãos, a mesa, eu preguei esses dias sobre o banquete, sobre o grande banquete, que o Senhor quer a mesa dele forrada de gente, de tudo que é jeito. Sim, Ele de fato quer a casa dele cheia e a mesa dele cheia de gente. E é a nossa missão trazer o perdido, é a nossa missão trazer aquele que a gente acha que não tem jeito, porém o dono do banquete, o dono do palácio, ele quer que todos estejam. Porém, permanecer da mesma forma é o erro. Permanecer do mesmo jeito é o erro. É o que vai nos levar para o inferno. É o que vai nos afastar da presença de Deus, da gloriosa presença de Deus. Então, voltando a uma casinha, nós dizemos que nos convertemos e a gente diz que a gente quer. A gente precisa andar como tal. Andar como tal. Precisamos andar de modo digno daquilo que nós recebemos. Amém? Foi isso que Jesus ensinou no Getsemane, irmão. Que seja feita a tua, não a minha vontade. Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava indo para a morte, a mais terrível delas. Jesus estava indo, ia doer, ia ser triste, ia ser sofrido, seria espancado, enfim, tudo aquilo que todos nós já sabemos. Mas Jesus estava indo para aquele lugar. E a humanidade de Cristo gritou naquele momento: olha, não quero, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus nos ensinou isso no pior momento da vida dele. No pior. Aí o que ele fez? Ele foi lá e tomou a cruz que lhe foi proposta. Para quê? Para quê? Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, salvos pela graça dele, salvos pelo amor dele, salvos por tudo aquilo que ele fez por nós na cruz. Esse plano perfeito que Deus arquitetou, esse plano perfeito que o Senhor pôs em prática, de dar a vida do seu único filho, santo, imaculado, para morrer na cruz por gente pecadora, gente ruim, gente difícil. Ele negou a si mesmo, irmão. Que não seja feita a minha vontade. Por isso, mais uma vez, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Terceiro ponto, tome sua cruz. O Senhor, Ele não nos fala, olhe para a cruz. Ele não nos fala, admire a cruz. Tampouco Ele nos fala, carrega a cruz no peito. Eu acho legal, tá? Cruz, eu acho legal. Mas não é só sobre isso. É tomá-la, é colocá-la nas costas e caminhar um caminho difícil. Cristo, Ele tomou a sua e Ele caminhou por um caminho bem difícil. Bem difícil.
Negou-se a si mesmo e tomou sua cruz. E a maior cruz de todas, a cruz da redenção, ele já carregou, está feito, está pronto. A gente não carrega a cruz para pagar o nosso pecado, não. Isso está feito já. Isso já está pronto. Isso já está pronto. O que a cruz significa é morte, irmão. É morrer para nós mesmos. A cruz, quando a gente olha para a cruz, a gente lembra da morte de Cristo. A cruz, hoje a gente olha para ela e vê redenção. Mas quando Jesus carregava ela, naquela época, tu olhava para uma cruz, tu via morte. Cruz era sinônimo de morte, não era sinônimo de vida. Hoje, graças a Cristo, é sinônimo de vida. Porém, ela não era. Tu olhava para uma cruz antes de Jesus morrer por nós, ela era um sinônimo de morte. Tu olhava para uma cruz, tu tinha medo, poderia te dar angústia, enfim. Então nós precisamos carregar a nossa cruz, que é morrer para a nossa vontade, é morrer para nós mesmos, é morrer para aquilo que nós achamos que o mundo nos deve. Ah, mas eu não recebi tal coisa na infância. Irmão, Jesus já morreu por isso. Ah, mas eu não tive o pai que eu merecia. Ok, Jesus já morreu por isso também. Agora, tu tem a chance de tu ser o pai que tu não teve. Ah, mas a minha mãe foi uma megera comigo. Ok, Jesus morreu por isso. Tá pago já. Agora seja tu a mãe. Seja tu o filho. Ah, meu filho é um ingrato, meu filho não me visita. Seja tu um bom filho. Enfim. Abra comigo em Gálatas, querido. Gálatas 2:20, se eu não me engano. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É isso aí, só até lá. Então, irmãos, crucificados com Cristo, vivemos por Ele, vivemos nele. E é isso. E é isso. Sem meias palavras. É morrer, irmãos. É se colocar num lugar de, cara, minha vida não pertence mais a mim, aquilo que eu acho que estava na minha mão já não está mais. Está na mão do Senhor. É o Senhor que guia meus passos, é Ele que limpa o meu caminho, é Ele que me conduz na caminhada. É isso, irmão, é isso. Jesus, Ele está pronto, ele morreu por isso, para que eu e tu tenhamos a chance de trilhar um novo caminho, para que eu e tu, a gente tenha a chance de fazer diferente, de ser diferente, de ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, chamados para impactar o mundo, para impactar o ambiente que vivemos, para transformar o ambiente que vivemos. Aleluia. E siga-me. Depois de negar a cruz, Jesus diz, siga-me. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Ele não está apenas dizendo, pare de fazer algumas coisas. Não, ele está dizendo, siga-me. Ele não está dizendo, então vai lá, enterra teus parentes lá e faz o que tu achar melhor. Não. Eles não, deixa os mortos e enterrar os próprios mortos. Vem e siga-me. Não é isso que ele fala? Quando o jovem rico chega nele, o que ele diz? O jovem rico chega nele e diz, não, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, aí vem, siga-me. Siga-me. Isso nos mostra, irmão, a andar com Ele sem reservas, sem condições, sem condicionar o andar com Cristo. Não, vou andar com Cristo, mas aqui
eu não vou mexer, Olivo. Nisso aqui eu não. Eu até ando com Jesus, vou no culto, prego a palavra, mas aqui não. Porque, enfim, deixar de mentir não, porque algumas mentiras elas são necessárias para o bem comum. Aqui não. A mentirinha eu preciso ainda carregar. Eu até ando com Cristo, mas não. Entrega tudo que tu tem. Vende e dai aos pobres. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Vem e siga-me. Vem e siga-me. É sem reservas, é sem poréns, é sem vírgulas. Cristo ele é claro. Cristo ele é claro acerca daquilo que ele espera de nós. Claríssimo. Tome sua cruz e siga-me. Não é possível, irmãos, a gente abandonar alguns comportamentos, os mais grosseiros, vamos dizer assim, porém ainda cultivar alguns que ninguém está olhando, ou ainda cultivar alguns que ninguém está percebendo, e achar que está tudo bem. Eu quero mais de Deus. Sim, eu quero mais de Deus. Porém, à medida, irmãos, e eu tenho isso como, já provei o Senhor nisso, já fui provado nisso, e à medida com que eu mais me entrego a Deus, à medida com que eu mais busco ao Senhor, à medida com que mais eu nego a mim mesmo, mais de Cristo é revelado a mim. Mais da graça acolhedora de Cristo e mais a certeza da salvação eu tenho. Maior é minha fé, maior é meu amor por Jesus, quanto mais eu entrego a Ele. Numa medida até injusta, muito mais Ele me devolve. Muito maior. E eu não estou falando em oferta, não estou falando em dar. Eu estou falando em dobrar o joelho, em dar, em entregar tudo. Quanto mais eu deposito diante do altar, quanto mais eu deposito diante de Deus, mais retorna. Porque de lá, irmão, só vem amor. De lá só vem graça, só vem misericórdia, só vem um acolhimento perfeito, do tamanho que eu preciso, no meu molde, na minha medida. E eu creio que todos querem. Todos nós queremos. Todos nós queremos de alguma forma, sim, entender mais de Deus e aprender mais de Deus. E também todos querem de alguma forma sentir mais a presença de Deus, sabe? Sentir a presença. Saber que tu está orando e Ele está aqui. Saber que tu está falando com Ele, Ele está aqui, está te ouvindo. Uma oração que ela não para no forro da tua casa, que é quase como uma linha direta contigo e o Senhor. Sabe, saber que Ele está ouvindo, saber que Ele está aqui, está contigo, está ao teu lado, está dentro, está em ti. Porém, já falamos sobre isso em alguns cultos, que o Senhor Ele não habita onde há sujeira, no meio do arraial. O Senhor não visita um arraial sujo. Era necessário que houvesse uma limpeza, para que a glória do Senhor passasse pelas tendas. É necessário, irmãos, que a nossa vida, que o nosso coração seja aberto, seja exposto ao teu pastor, ao teu, enfim. Mas é necessário. Se eu quero upar o nível, se eu quero ir para outro lugar, para um lugar mais alto nele, não é mais alto, mas para um lugar mais onde a presença dele é
manifesta, é tangível, que é tudo que nós amamos, tudo que nós cantamos, irmãos, tudo que nós desejamos aqui em canções, que o teu reino venha, enfim, que o céu se abra, o céu fechado se abra, que o reino dele se mova, tudo isso, irmãos, que a chuva do Senhor venha e nos inunde, tudo isso que nós cantamos, tudo isso que nós desejamos em canções, precisa de um passo nosso. Tu entende? Que é de acordo com que eu vou me achegando, ele se achega a mim. De acordo com que eu vou andando até ele, ele vai chegando a mim. É uma via de mão dupla, irmão. É uma via de mão dupla. Seria muito injusto, depois de toda a obra, tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós, tudo aquilo, simplesmente ele por ele fazer. Se ele quiser, ele faz. Se ele quiser tocar teu coração sem tu fazer nada, ele faz. Só que eu acredito que, irmãos, ele morreu para que nós tenhamos relacionamento com ele. Ele morreu para que tenhamos um lugar de vida com ele, não um lugar, sabe, de qualquer jeito, cultinho, tempinho de oração com Deus, tirar meu tempinho, não. Jesus, ele morreu para nos dar um acesso a um lugar poderoso, um lugar de cura, de libertação, um lugar de reposicionamento nele, não na sociedade. O impacto que a tua vida vai gerar na sociedade é uma consequência daquilo que o poder dele vai fazer em ti, o poder dele vai fazer em nós. Porém, precisamos andar nessa direção, precisamos andar nesse caminho, andar nele, buscar a ele, desejá-lo com verdade. Mateus 16, 25, um pouquinho mais para frente, irmãos. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. A minha versão é King James, vamos ver aqui. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. É meio que um paradoxo. Como assim vou perder a vida e vou ganhar, e vou achar? Como assim? Lembra que existe um custo, irmão. E se a gente precisa andar na contramão desse mundo, o nosso mundo diz, viva para você. Viva para você. Aí vem Jesus e diz, não viva para você. Se tu quiser viver por ti, tu vai morrer. Se tu quiser viver de acordo com a tua vontade, tu vai morrer. Agora, se tu quiser entregar a tua vida, abrir mão da tua vida, aí tu vai encontrar a vida de verdade. É tipo aquela mulher do poço, a samaritana do poço. Jesus diz, me dê um pouco de água. Ela diz, como é que tu quer... Como é que tu pede para mim que sou samaritana? Aí Jesus fala para ela, quem beber dessa água aí vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, vai ter... Aí ela diz assim, mas tu não tem nem com que pegar água. E Jesus não estava falando de água, irmão. Jesus estava falando de vida. Jesus estava falando de vida. O mundo diz, viva para você. Jesus diz, entregue-se a mim. Entregue sua vida a mim. Perca sua vida por mim, pelo Evangelho. Existem irmãos,
que somos irmãos, do outro lado do oceano, perdendo sua vida de verdade, irmãos, sendo queimados em igrejas, irmãs sendo violentadas das piores formas, irmã minha, tua, filhos dos nossos irmãos morrendo de formas terríveis. Tudo isso para negar o evangelho do qual eles não negam. Por isso eles morrem. Então talvez para nós seja muito confortável andar conforme nós estamos andando, né? Porque a perseguição de fato não chegou. Porém a gente vê os aguapés se mexendo, né? A gente vê os aguapés se mexendo. A gente vê o Brasil indo para um lugar com um pouco mais de controle estatal. A gente vê algumas leis sendo aprovadas, obrigando algumas coisas que vão diretamente contra a palavra de Deus. A gente vê algum controle, assim, mas a gente não vê as pessoas de fato morrendo, sendo mortas, né? Porém, estamos andando a passos largos por isso. Aí talvez as nossas igrejas não vão mais estar tão cheias. Porque hoje é mamão com açúcar, irmão. Porque a gente vem para cá, o ambiente é legal, é instagramável. Tirar umas fotos legal, cadeira é boa de sentar, né, Val? Boa de sentar. O som é bacana, a banda é tri, os pastores são legal, puxando o braço pro nosso assado, né? Os pastores são os mais legais que tem no mundo, aqui, nessa casa aqui. Mas, irmãos, a gente está indo a passos largos para um lugar não tão confortável, para um lugar não tão bonito, não tão desejável. Porém, o que move aquela gente? O que move essa gente? O que move meus irmãos de não negar sua fé? O que move eles, irmãos? Alguma coisa eles viram. Alguma coisa eles enxergaram, alguma coisa eles sentiram. Sentiram porque de graça? Não, sentiram porque buscaram. Sentiram porque em algum momento da sua vida foi necessário o joelho dobrado e uma comunhão verdadeira com Deus. Agora eu quero te convidar, irmãos, a não esperar o bicho pegar. Eu quero te convidar a estar pronto. A estar pronto para a guerra quando ela começar. Quero te convidar a estar pronto, a estar com a certeza no teu coração do que te espera na eternidade. Do que nos espera na eternidade. Não é historinha. Hoje tem uma linha secular que diz que o inferno é inventado pelos homens para oprimir e para controlar. Te garanto, irmão, que não é. Te garanto que não é, pelo que eu já ouvi e pelo que eu já vi, já senti. O inferno, ele é real. E o inimigo, ele quer te matar. Com o quê? Com lança, espada? Não. Ele quer te matar usando a tua vontade. Usando o desejo do teu coração. Por isso a gente está andando numa veia hoje, onde sim, faça a tua vontade, importante é ser feliz, amor é amor e está tudo bem. Não, irmão, não está tudo bem. Não está tudo bem. O Senhor, Ele está voltando. Jesus está voltando, e está voltando com tudo. Com tudo. E tudo aquilo que o homem tem construído, tudo aquilo que o homem tem levantado, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar. Vai ao chão, irmãos. Vai ao chão. Estamos juntos? Estão muito quietinhos.
Aí talvez tu pense assim, mas é difícil, mas é penoso, é árduo, é complicado. É difícil sim, porque seguir a Cristo de verdade, seguir a Cristo de verdade, de acordo com o que Ele nos deixou, é de fato muito difícil, porque vai te custar amizades, vai te custar talvez um status social, vai te custar talvez uma posição dentro da tua própria casa, vai te custar talvez algumas caras viradas, vai te custar talvez uma posição no teu trabalho. Talvez nesse tempo tu receba uma proposta muito boa no teu trabalho, só que daí tu vai ter que mentir, só que daí tu vai ter que defraudar, tu vai ter que fraudar, tu vai ter que sonegar. Ah, mas o governo rouba. É. Mas Jesus, o Cristo, certa feita disse assim: pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, e a quem se deve honra, honra. Então pagai a todos o que é devido. Ah, mas o governo, dai a César o que é de César, é dele. Então vai chegar um tempo onde sonegar vai ser uma opção muito boa. Até porque o leão está cada vez maior, né, irmão? Meu Deus. Está cada vez mais gordo, está cada vez mais... O leão, ele vem e... ele está abocanhando... Nossa! Porém, pagai a todos o que é devido. Ah, mas não... O governo não faz nada, não recebo nada em troca. A saúde é ruim, a educação é ruim, a segurança é ruim. Sim, sempre foi. Ou a gente espera que com o pecado intrínseco da humanidade, os nossos governantes seriam diferentes. Não seriam. Não serão. Pode até trocar agora, fim do ano agora, mas não vai melhorar, irmão. Não vai melhorar. O mundo caminha para o fim. Não há Messias. O Messias já veio. E está voltando. Acabou. Não tem mais para onde correr. Chega. Chega de falar disso. Pode exigir. Seguir Jesus pode exigir perdoar aquele que não merece. Pode exigir. Liberar perdão àquele que que te feriu. Pode exigir. Abrir mão daquilo que tu acha. Abrir mão do teu orgulho, sim, pode exigir também. Então não é barbada, realmente não é fácil. Só que a pergunta, e é para encerrar, que eu faço para ti hoje: quanto vale Cristo? Quanto vale Jesus para ti? Quanto vale Cristo para mim? Será que vale eu negar a mim mesmo? Será que vale eu perdoar a quem eu devo? Será que vale aquele que me deve? Enfim. Será que vale eu ir pedir perdão, ainda que eu ache que esteja na minha razão? Será que vale eu negar? Será que vale eu ser fiel com a minha palavra? Será que vale? Se existe alguma dúvida no teu coração, se vale ou não vale, me procura no fim do culto que eu vou orar por ti, porque tem que valer, irmão. Tem que valer. Jesus é tudo. 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 Amém?